Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no programa Talk Imobiliário, o seu programa, o programa do advogado, do corretor de imóveis, do amante do mercado e do direito imobiliário. E nós estamos aqui com uma super visita, um super querido aqui do direito imobiliário, Dr. Gilvando Figueiredo, que nós vamos falar hoje sobre reajuste nos contratos imobiliários. Presidente, seja bem-vindo. Boa tarde, Apolo. Boa tarde, amigos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de troca de ideias e estou aqui à disposição para a gente bater esse papo sobre um tema bastante em voga no momento da gente atual. Tenho certeza que vai ser muito frutífero para você que está nos assistindo, você que está nos escutando. Lembrando, a IBET oferece um curso de técnico em transação imobiliária, tá? De uma maneira com as aulas totalmente voltadas para a prática, pessoal. Então não perca essa oportunidade. E o professor Gilvando, presidente Gilvando, que é nosso convidado de hoje do programa, ele vai ser professor da pós-graduação. A IBET agora tem uma pós-graduação de Direito e Processo Imobiliário. Nós estaremos iniciando as matrículas já agora, abril, maio, para iniciarmos as aulas em agosto. Pessoal, aulas aos sábados, quinzenais e com enfoque inteiramente prático. E para falar um pouquinho de reajuste dos contratos imobiliários, a gente convidou o presidente Gilvando Figueiredo. Vou falar um pouquinho aqui dele. Bacharel em Direito, advogado e corretor de imóveis, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará, pós-graduado em curso de especialização em Direito Imobiliário, pós-graduado no curso de especialização em Direito Público e Constitucional, ex-procurador-geral da Agência Reguladora do Município de Fortaleza, ACEFOR, membro associado do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, e sócio fundador do escritório de advocacia Alcimor Silveira Figueiredo Sá Advogados, e professor aqui da nossa casa, do IBET, professor de pós-graduação de Direito Imobiliário. Presidente, para já iniciarmos falando um pouquinho dos reajustes, né, nos contratos imobiliários, vamos primeiro separar aqui, fazer um divisor de águas, tá? Para ficar até mais didático para quem está nos assistindo, nos escutando. Qual é real, né, a diferença de correção monetária e reajuste? Apolo, de fato é uma pergunta relevante porque é muito comum as pessoas fazerem uma certa confusão em relação a esses dois institutos, a correção monetária e o reajuste, né? A correção monetária está muito mais ligada à atualização do valor da moeda, para que ela não se dissolva no decorrer do tempo. Ela geralmente sofre essa correção para que ela continue tendo aquela capacidade de compra em relação ao valor do real, em relação a outras moedas, enfim. Já o reajuste ele está muito mais ligado aos índices de correção, e aí ela tem um aspecto mais abrangente, porque ela leva em consideração várias vertentes, como por exemplo a taxa de juros do mercado, custo dos insumos, custo da mão de obra. Então o reajuste ele tem um aspecto mais amplo no que diz respeito ao valor, a atualização de valores, etc. Perfeito, já que a gente está falando aqui de índice de correção, qual é a influência, né? Nós vimos aqui, desde o início do ano, o IGPM está dando alta vamos dizer, bem expansiva, não é isso? Afetando tanto os contratos de compra e venda, contratos de locação e, em geral, os contratos imobiliários. Aí eu te pergunto, qual a real influência dessa alta do IGPM nos contratos imobiliários? Ok, é uma pergunta muito importante para esse momento. Antes de adentrar na resposta da pergunta propriamente dita, é importante que eu faça um pouco uma contextualização acerca do momento em que a gente vive, esse momento de pandemia, para que eu possa tentar responder com mais clareza a pergunta que você me fez. A gente sabe que a gente está num momento de pandemia que ele trouxe alguns efeitos sobre o mercado imobiliário. E quando eu falo mercado imobiliário, a gente tanto pode enxergar o mercado de locação, como também as incorporações, os contratos de compra e venda. Perfeito. Enfim. A pandemia, ela trouxe aí uma mudança comportamental, tanto no que diz respeito a
intenção de compra das pessoas. De fato, as pessoas voltaram a ter mais atenção para o lar, ou seja, para investir numa moradia, para investir num local bacana para residir, para investir num local bacana para fazer seu home office, justamente porque as pessoas estão vivendo um momento de limitação de circulação, de limitação de viagens, e isso, de certa forma, influencia o mercado. Porque enquanto as pessoas antes investiam seus recursos, às vezes, para uma viagem, para adquirir algum outro bem, um carro, nesse momento elas estão buscando também voltar os seus esforços e os seus recursos também para investir no mercado imobiliário. Porém, paralelo a isso, a gente sabe que a pandemia também não trouxe efeitos. A gente fala nessa mudança comportamental, mas não pode esquecer também dos efeitos nocivos da pandemia. A pandemia ela trouxe aí uma série de efeitos negativos na nossa economia, por conta da perda da capacidade de compra dos consumidores, a perda os desempregos em geral, e isso, claro, ela influencia de forma negativa o mercado imobiliário, porque as pessoas também perdem a capacidade de pagamento e isso acaba afetando os contratos. Então a gente pode elencar esses dois efeitos. A gente tem os efeitos positivos, mas também tem os efeitos negativos do momento de pandemia. Em paralelo a isso, a gente vem vivendo aí, e agora já dentro no nosso tema, a gente vem vivendo aí um momento de alta que há muito tempo não se via no índice que geralmente indexa os contratos imobiliários, que é o IGPM. Para você ter uma ideia, o IGPM ele vem acumulando aí nos últimos 12 meses um percentual de 31,10%, certo? E ao passo que, por exemplo, a inflação ela vem aí com um acúmulo de 6,10%. Então há uma discrepância aí entre a inflação e o índice o índice de reajuste do IGPM, que é o que indexa, na maioria das vezes, os contratos imobiliários. E isso, de certa forma, também vem pressionando o mercado, certo? É importante ressaltar, Apolo, que o IGPM ele não é um índice legalmente obrigatório, nem para locação e nem para as incorporações imobiliárias, enfim. Mas é uma prática comercial muito utilizada que, por conta desse momento, a gente fala em pandemia e a gente fala de uma escalada muito vertiginosa desse índice, vem fazendo as partes refletirem sobre ser esse índice o melhor ou não para indexar os contratos. A própria FGV já vem também desenvolvendo estudos para ver um outro índice que possa também passar a indexar esses contratos imobiliários. Então isso realmente tem sido um problema para o mercado imobiliário como um todo, porque é o índice que geralmente indexa os contratos. Então o efeito é um pouco preocupante em relação a isso, e as partes têm que tentar pensar em soluções para esse momento em que a gente está vivendo. É justamente isso que eu vou te perguntar. Qual é o tipo de solução alternativa que as partes, seja ela compradora, seja ela locador, locatário, enfim, as partes, enfim, de um negócio imobiliário, quais são essas alternativas, as soluções, inclusive as dicas, né, que você dá para até mesmo manter um equilíbrio contratual e não rescindir um determinado contrato? Perfeito. Antes de avançar aí numa sugestão de encaminhamento e dicas para essa problemática que a alta do IGPM vem trazendo nos contratos imobiliários, a gente sempre parte de uma premissa e duas palavras de ordem, que é negociar e empatia. E Sim. Aí, na união dessas duas palavras, a gente fala em empatia negocial. Realmente, nesse momento, as partes que estão envolvidas no negócio imobiliário, elas têm que praticar a empatia negocial. E aí também é importante eu dizer que não existe uma fórmula certa, um encaminhamento certo para cada caso, porque, como eu já falei aqui, cada caso é um caso. Então, cada caso tem uma realidade distinta, cada caso tem personagens diferentes, em realidades diferentes. Então, a gente, quando pensa
no encaminhamento, a gente realmente tem que se debruçar sobre a situação específica para indicar qual é a solução possível para aquela problemática. Mas, vamos lá. Se a gente for pensar em possíveis sugestões para a problemática do IGPM nos contratos imobiliários, a gente percebe o seguinte cenário. E aí a gente também tem que encarar o momento em que a gente está vivendo, o momento de pandemia. A gente sabe que o problema do IGPM agora, ele tem sido drasticamente potencializado pela pandemia. Ou seja, na redução da capacidade de solvência e liquidez dos inquilinos, dos adquirentes de imóveis. Então, nesse cenário de dificuldade, seja pelo IGPM, seja pelo momento de pandemia, realmente, às vezes, você precisa propor medidas drásticas de solução desses possíveis litígios, para minimizar os efeitos, a possibilidade de litígios judiciais. Então, eu já vi gente negociar em algumas situações, por exemplo, falando de locação, redução do valor da locação. Eu já vi gente, em relação aos contratos de compra e venda, remodelar o planejamento de pagamento daquele saldo devedor, fazer um reparcelamento para que o valor da parcela se encaixe dentro do orçamento da família diante desse momento de retração financeira, de perda de capacidade de pagamento. Eu já vi soluções que vão desde o não reajuste quando o contrato completa aniversário, e aí a gente tanto pode encarar isso sobre a ótica da locação como na ótica do contrato congelado. Realmente não haver um reajuste de um ano para o outro. Porque a gente sabe que o IGPM ele vai gerar seus reflexos geralmente quando o contrato completa o ano. Isso. E aí ele pega aquele acúmulo e reajusta as parcelas seguintes e o saldo devedor. Então, outra solução possível é as partes enxergarem o momento de dificuldade e não aplicar o reajuste para aquele período específico. E claro, quando eu falo aqui em possíveis soluções, aqui eu não falo só sobre a ótica para beneficiar somente o inquilino. Eu também olho pela ótica do locador, do proprietário do imóvel, ou do vendedor do imóvel, ou do comprador. Porque a gente às vezes percebe que a gente não pode tornar o locador, muitas vezes, como um vilão aqui. Às vezes aquele locador também depende daquela renda para sobreviver, é uma pessoa que vive exclusivamente da renda daquela locação. Então por isso que quando eu falei lá atrás, que a gente precisa analisar cada caso para achar uma solução equilibrada, certo? Então, é comum também as partes, nesse momento, eu já vi em algumas situações que nos procuraram para opinar e para mediar, as pessoas optarem por não reajustar naquele momento, porque o contrato, nesse momento, e as partes não comportam um reajuste. As partes, na verdade, estão ali brigando para tentar pagar o valor de hoje. Imagina sofrer um reajuste num patamar tão alto como esse que a gente está vendo de 31% nos últimos meses, né? Outra solução possível é a alteração do índice de reajuste do contrato. O índice que indexa aquele contrato pode ser eventualmente alterado desde que haja um consenso entre as partes. E aí eu vejo muita gente alterar o IGPM pelo IPCA. O IPCA está muito mais próximo e ligado à inflação. Então nada mais justo que as partes tentem encontrar a solução, o IPCA como uma solução. Porque, de certa forma, a inflação está sendo ali observada, e a capacidade daquela moeda continua remunerando o contrato. Então é outra possível solução, substituição do índice. Outro encaminhamento que eu já vi algumas pessoas praticarem é quando realmente não tem capacidade de pagamento dela zerou nesse momento de pandemia, e impactado também por essa alta de GPM, etc., é a suspensão dos pagamentos. E, eventualmente, vamos supor, eu suspendo o pagamento durante 3 meses, eu acerto com o vendedor do imóvel, ou com um locatário, com um locador, o locador, eu vou suspender o pagamento aqui por 3 meses para me reorganizar, e a gente joga para frente esse montante que eu não estou lhe pagando agora, para a gente, de repente, faz um parcelamento lá à frente, para que eu possa me reorganizar meu orçamento. Nesse momento, hoje, eu não tenho condições de pagar sequer o valor mensal da minha locação ou da minha parcela de contrato de compra e venda. Então, vamos propor aqui uma suspensão por 3 meses, por 6 meses, e isso que eu não estou pagando agora, a gente joga para frente, reparcela.
é um possível encaminhamento. E é um encaminhamento, às vezes, também interessante, pode soar drástico e injusto, mas a gente tem que ter como norte a preservação do contrato. O equilíbrio, né? O equilíbrio e a preservação do contrato. Eu acho que ninguém tá nesse momento pensando em querer desfazer negócio. Na verdade, o esforço das partes tem que ser para manter o negócio. Então, as partes têm que se unir, ceder um pouquinho aqui, outra cede lá, para que os negócios sejam preservados e tenham perpetuidade. Outra forma de negociação que eu também já me debrucei nesse período que a gente está vivenciando, e aí é numa situação mais drástica, que realmente as partes não conseguem continuar, é pelo menos negociar o pagamento da multa. A gente sabe que às vezes quando você quebra um contrato prematuramente, há previsão de multa pela quebra contratual e às vezes realmente as pessoas não têm condição de pagar parcela, não vão ter de pagar. Veio alguma situação. O cenário é incerto, às vezes as pessoas têm as prioridades delas, às vezes tem que botar comida dentro de casa, sim, enfim. E não tem capacidade de pagar a parcela ou o valor da locação, muito menos pagar uma multa pela quebra do contrato. Então, às vezes, outro tipo de negociação que é possível é relativizar o pagamento dessa multa, diminuir o valor dessa multa, exonerar o devedor dessa multa, para que as partes possam seguir seus caminhos, o imóvel volte ao mercado para fins de locação ou para fins de venda, e aquelas partes que estão rompendo o contrato naquele momento não tenham tantas consequências por conta dessa quebra, desse desfazimento de negócio de forma prematura. Presidente, você nos deu aqui N caminhos, N soluções. Você, inclusive, falou no início da sua resposta da empatia negocial. Mas, caso não haja realmente nenhuma dessa empatia negocial, não haja nenhuma, vamos dizer assim, um bom senso, tá, entre as partes, quais são as consequências, né, dessa falta de entendimento das partes em virtude do cenário não ser possível esse acordo? Bom, vamos lá. Uma consequência prática de uma falta de solução de um imbróglio dessa natureza, primeiro é o rompimento prematuro do contrato. As partes vão ter que ali considerar o contrato desfeito, e quando isso não acontece, vão precisar discutir na justiça, às vezes, o desfazimento desse negócio e as condições desse desfazimento. A gente também pode ter como consequência, claro, a judicialização dessa problemática e da falta de solução para aquela situação específica. E aí a judicialização a gente pode pensar em vários cenários. Às vezes é aquela pessoa que está querendo se manter no negócio e não tem condições, e ela ajuiza uma ação revisional, tem previsão na nossa lei do inquilinato, como também no Código Civil, no Código de Processo Civil em relação aos contratos de compra e venda. A gente também pode pensar em ações de despejo, quando há um consenso, o inquilino para de pagar e o locador se vê forçado a ter que ajuizar uma ação de despejo para reaver o seu bem. Então é um cenário bastante traumático, porque a gente sabe que discutir na justiça é tanto oneroso, como também muitas vezes é demorado. Então uma solução que poderia ser feita de forma mais prática, mais justa para as partes, acaba dependendo de uma decisão judicial que pode acontecer amanhã, mas pode acontecer depois de anos. E falando de decisão judicial, você mostrou aí pra gente que existem vários cenários. Como é que a justiça tem se posicionado? Como é que ela tem se manifestado sobre essa temática? Ok. Apolo, o momento realmente é novo, tá? A gente percebe que a justiça também está tateando ainda as soluções possíveis. Mas dentro das decisões judiciais, que ainda são poucas no que diz respeito ao IGPM, a reajuste de contratos imobiliários, a gente vem percebendo alguns juízes e tribunais decidindo pela substituição de índice, quando o IGPM se torna ali aquela relação desequilibrada. Os tribunais têm substituído pelo IPCA. Alguns tribunais, eu já vi decisões também
suspendendo as ordens de despejo. A gente sabe que algum tempo atrás a gente teve uma legislação federal, por conta do momento da pandemia, impedindo os despejos liminares nesse momento de pandemia. Isso, salvo engano, foi até o final do ano. Agora essa legislação outubro, né? Começou em outubro do ano passado e foi até o final do ano, e isso não tá mais em vigor, mas foi um encaminhamento que foi dado, e os juízes observaram esse encaminhamento legal. Então eu já vi juízes decidirem também dessa forma. Eu já vi juízes apreciarem sobre a ótica de revisão do contrato no que diz respeito a uma revisão do valor da locação, e aí está muito mais ligado à questão do valor de mercado. Às vezes aquele valor está uma discrepância muito grande no que diz respeito ao valor que é praticado no mercado em relação a um contrato de locação e aquela localização. Eu já vi também a pandemia justificar a revisão de contratos e o valor das taxas de locação. Mas é importante que, mais uma vez, eu traga aqui a observação de que não há uma fórmula certa. Cada vez que um juiz tiver que se debruçar sobre um processo específico, ele vai ter que olhar a situação das duas partes, certo? Às vezes a parte alega que há um desequilíbrio contratual, mas não consegue comprovar que, por exemplo, ela perdeu a capacidade de pagamento dela, ou não consegue a parte que está pedindo uma substituição de índice demonstrar que aquilo não há prejuízo para o locador, ou que aquele locador não vai ser tão impactado com aquela alteração de índice. Então, por isso que a gente observa que o Poder Judiciário ele vai ter que analisar caso a caso, mas dentre as possíveis situações que a gente já se viu, já percebeu aí nesses poucos meses em que esse tema vem sendo debatido com maior frequência, são as que eu, pelo menos Gilvando, me identifiquei. Muito bem explanado, muito bem explicado. Você, como presidente da Comissão de Direito Imobiliário, já vou partir a minha pergunta um pouquinho mais para a seara do âmbito da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Ceará. Como é que está sendo a Comissão de Direito Imobiliário? O que é que a comissão tem feito em prol dos advogados, né? Como também da sociedade? Bom, a Comissão de Direito Imobiliário, ela é importante que eu explique um pouco para vocês. O Apolo é nosso colega, também diretor, coordenador da comissão, ele já sabe como funciona, mas eu vou aqui falar para os telespectadores como é que funciona a comissão. A comissão ela tem um papel institucional de sempre opinar sobre temas relacionados ao direito imobiliário, e por meio de pareceres, por meio de opiniões legais, por meio de consultas à sociedade em geral, e se posicionar no que diz respeito à sua linha de abrangência, que é o mercado imobiliário, o direito imobiliário. E quando a gente fala em direito imobiliário, a gente percebe com mais força duas vertentes, que no nosso caso é a locação e as incorporações imobiliárias e loteamentos. E é justamente por conta dessas vertentes que a comissão ela é segmentada em subcomissões. Dentro da comissão, a gente tem uma subcomissão de locação, que é coordenada, dirigida pelo nosso amigo Apolo Scherer, e também tem uma subcomissão de incorporação imobiliária e loteamentos, que é coordenada e dirigida por um colega chamado Arthur Tigre, também advogado e muito capacitado também. Então a comissão geralmente se reúne com a frequência mensal, e também nessas reuniões a gente debate alguns temas palpitantes, alguma decisão judicial nova que surgiu, algum decreto novo legislativo. A gente percebe nesse momento de pandemia muitos decretos estão afetando aí a vida do mercado imobiliário. A gente percebe que ela interfere nas locações, a gente percebe interferência nos contratos de compra e venda, na atuação dos corretores. A gente percebe também uma interferência desses decretos, às vezes, na vida condominial.
Então, a gente está sempre atento a esses movimentos legislativos para poder opinar, para poder esclarecer os encaminhamentos que podem surgir por parte dos nossos clientes, daqueles que atuam na advocacia imobiliária. E, por fim, a gente também trabalha com a realização de eventos acadêmicos, voltados não só para o meio acadêmico, mas também para o mercado. A exemplo disso, recentemente, a comissão fez um evento que a gente... foi o primeiro painel de Direito e Mercado Imobiliário, voltado para advogados, corretores de imóveis, empresários da construção civil, donos de imobiliárias. E esse evento foi pensado como um momento para falar não somente para aqueles técnicos do mercado, mas também para a sociedade em geral. E foi um evento de homenagem ao jurista Silvio Capanema, que recentemente nos deixou, e a gente aproveitou a oportunidade desse evento para, com muita honra, homenagear o professor Silvio. Nesse evento a gente teve um forte apoio do Cresce Ceará, a gente teve um apoio também institucional da OAB, de instituições como o Sinduscom. Então, sempre que a gente pensa num evento dessa natureza, é muito comum também a gente receber apoio de várias outras instituições que acreditam que a disseminação de ideias ela é importante para o mercado. Perfeito. O advogado que está nos assistindo, que está nos acompanhando, ele pode, já que não está fazendo parte da comissão, ele pode ir para as reuniões como ouvinte? Como é que funciona? Sim. A gente tem os membros institucionais da comissão, mas a gente também está totalmente aberto à participação, não somente de advogados, como de entusiastas do direito imobiliário. Nesse momento de pandemia, nossas reuniões estão sendo todas virtuais, mas geralmente quando elas são presenciais, a gente tem um plenário na sede do OAB, que é bastante espaçoso, e sempre quando alguém quer participar dos debates como ouvinte, quer trocar uma ideia com a gente, quer trocar uma experiência com a gente, é sempre um prazer receber. Assim como a gente sempre faz, às vezes a gente, um certo tema, a gente chama alguém de uma certa instituição, da Cefim, tem um tema novo ligado à ITBI, um assunto novo relacionado à ITBI, a gente chama alguém de referência da Cefim. Às vezes algo relacionado à locação, a gente chama um diretor de algum instituto relacionado à locação, e a gente faz muito esse intercâmbio e sempre está aberto para receber e ter essa troca de experiências, independente de você ser membro ou não da comissão. Perfeito, nós falamos hoje, pessoal, com o professor Gilvando Figueiredo, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará, professor aqui da pós-graduação do IBET, sócio fundador do escritório Alcimor Silveira Figueiredo Sá Advogados. Professor, doutor Gilvando, muitíssimo obrigado. Excelente nosso bate-papo, fluiu, passou o tempo aqui, pelo fato de ser uma boa oratória, uma boa didática você, como também o tema. Então, suas considerações finais. Olha, Paulo, eu fico muito feliz com o convite de vocês. Foi uma grande honra participar desse bate-papo, e principalmente para falar de um tema que eu acho que tem muita gente aí batendo cabeça. E eu fico também envaidecido com as palavras, imerecidas, mas não deixe de ficar envaidecido no bom sentido. E agradeço a oportunidade, vai ser um prazer sempre estar aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam, nos assistiram. Enfim, vamos para o próximo programa. Continue aqui com a gente, tá? A IBET virou a casa do direito e do mercado imobiliário. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.